Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. E nesse momento, então, eu gostaria de relembrá-los a respeito de algo que nós já falamos sobre esta carta e sobre esta introdução que Paulo faz. Lembra que Paulo está viajando para Jerusalém e ele manifesta, através dessa carta, para os irmãos da igreja de Roma, da cidade de Roma, que ele pretendia chegar em Jerusalém com algumas ofertas que ele estava trazendo da Macedônia para os pobres das igrejas de Jerusalém e das suas vizinhanças, e depois que ele passasse por lá, ele então planejava embarcar e ir em direção a Roma, onde ele pretendia passar um tempo com os irmãos da igreja de Roma, e depois ele tinha um sonho de fazer uma viagem missionária até a Espanha e levar o evangelho para as pessoas naquele país onde ainda o evangelho não havia chegado. Então Paulo tinha um sonho de que a igreja de Roma fosse uma plataforma missionária para lançá-lo à Espanha, e nós encontramos isso no capítulo 15, fica bem claro, e também aqui, logo no início da carta, no capítulo 1, nos textos que lemos aí de 1 a 15, nas últimas semanas, nós vimos que Paulo deixa muito claro que, se depender dele, ele estará com eles, porque há muito tempo ele vem buscando oportunidade, ocasião, para poder estar com esta igreja. Lá naquela igreja havia alguns irmãos que o conheciam, inclusive ele vai saudá-los no capítulo 16, você pode conferir lá no final da carta, e havia naquela igreja também alguns rumores contra o apóstolo Paulo. Algumas pessoas tinham ideias equivocadas a respeito dele, e a carta iria antes da sua chegada lá, exatamente para que as pessoas pudessem conhecer um pouquinho de Paulo, antes que ele chegasse presencialmente, se as coisas tivessem saído da maneira como ele planejava. Então ele escreve essa carta mostrando, primeiramente, o seu chamado e quem ele era, né? E ele se declara um servo do Senhor Jesus, um escravo de Cristo, né? Ele é o servo e Cristo é o Senhor sobre a vida dele. Apóstolo, não por decisão dele, mas por um chamado que ele recebeu de Cristo, separado por Deus para exercer esse ministério, que é o ministério do apostolado, da anunciação do evangelho, que não é o evangelho segundo a sua opinião, que não é o seu evangelho, mas é o evangelho de Deus, o evangelho de Jesus Cristo. E então, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos é uma carta que tem um conteúdo e um teor muito forte evangelístico, porque Paulo vai mostrar esse evangelho de Deus poderoso para a transformação da vida das pessoas através dessa carta. E então ele dirige aqueles irmãos, né? Ele se dirige àqueles irmãos, considerando-os como aqueles que são alvos de tudo aquilo que ele vai, inclusive, ensinar nesta carta. São alvos da graça, da misericórdia de Deus. Deus os tem santificado pela obra de Cristo Jesus. Eles são justificados, são santos e amados de Deus, e assim ele os saúda, e assim ele os cumprimenta. A partir do verso 8, ele ora a respeito daqueles irmãos e faz com que eles saibam que ele incessantemente tem orado e tem intercedido pela vida daquela igreja. Paulo, inclusive, ele toma Deus por testemunha sua, fazendo um voto, uma declaração solene, através dessa carta, dizendo para aquela igreja que ele fazia isso constantemente, que não apenas orava por eles, mas dava graças a Deus pela qualidade da fé deles, porque esta igreja é uma igreja comprometida com a proclamação do evangelho. E também, nesta oração, ele manifesta, ou nesta declaração que ele faz, ele manifesta que ele também orava e clamava a Deus por uma oportunidade de estar com aqueles irmãos. Então, ele demonstra o seu cristianismo, sua fé, através desse testemunho que ele dá, da gratidão que ele tinha a Deus por aquela igreja, o desejo que ele tinha de estar lá, de crescer junto com aqueles irmãos, de servir como um instrumento de Deus para ensiná-los em alguma coisa, mas ao mesmo tempo, pastoralmente, ele fala: eu gostaria de estar aí com vocês para aprender, eu gosto da companhia de vocês, eu gosto da companhia da igreja, e eu almejo estar na companhia dos irmãos, para crescer com os irmãos, para estar junto com vocês,
anunciando o evangelho também a outras pessoas aí em Roma. Esse era o desejo dele, foi isso que nós vimos até esse momento aqui no estudo da carta. Agora, os versos 16 e 17, eles têm como tema, e é o tema que está inclusive declarado no verso 16, o tema desses dois versículos que são importantíssimos, talvez os dois versos mais importantes da carta aos Romanos. O tema desses dois versos é: o evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Esse evangelho de Deus, a respeito do qual Paulo tinha falado, que ele era testemunha, que ele anunciava, que ele tinha sido separado, chamado por Deus para anunciar, este evangelho é o evangelho de poder, é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. E no verso 17, ele fala a respeito da justiça de Deus, que é através dela e pela fé que nós acessamos essa justiça, é que nós alcançamos a salvação. Então, o que nós vamos encontrar nesses dois versos é o resumo de toda a carta aos Romanos, mas não apenas o resumo da carta aos Romanos, mas nós vamos especialmente encontrar nesses dois versos o resumo do evangelho. É isso que esses dois versos fazem, eles resumem o que é este evangelho de Deus a respeito do qual Paulo estava falando. Nesses dois versos, nós vamos nos deparar com 4 temas muito especiais que eu quero citar aqui para vocês. Primeiro, este poder de Deus, que é o evangelho. Segundo, a questão da salvação, a necessidade da salvação. Terceiro, uma revelação a respeito de como alcançar essa salvação. E, em quarto, a justiça de Deus, que é o teor dessa revelação, porque mostra como é que nós podemos alcançar justiça. Então, 4 palavrinhas importantes que nós vamos tratar nesses dois versículos: poder de Deus, salvação para o que crê, revelação da justiça de Deus e a justiça de Deus. Isso tudo está nesses dois versículos, e esses 4 temas são temas para a gente gastar um tempo imenso estudando e investigando, porque são muito importantes. Por isso que nós falamos que estes dois versículos são o resumo da carta e também o resumo do evangelho. Portanto, vamos com calma então olhar passo a passo o que nós podemos aprender com este fabuloso resumo. Primeiramente, vamos lá pelas frases do versículo 16. Pois não me envergonho do evangelho. Esta é a primeira sentença em que nós vamos parar e entender um pouquinho essa sentença. Num tempo como o nosso, onde as pessoas elas se expõem demais em muitos lugares, e especialmente através das redes sociais, nem sempre as pessoas estão dispostas a demonstrar ou a publicar alguns de seus pensamentos, especialmente por causa de uma cultura que é própria do nosso tempo, que é a cultura do politicamente correto. Mas se você pensa que a perseguição, o policiamento, a investigação, a atenção das pessoas está demasiadamente ativa nos nossos dias, é porque você provavelmente não observou atentamente o que os evangelhos e o Novo Testamento fala a respeito do monitoramento, do policiamento e da atenção que as pessoas no primeiro século tinham, especialmente para com os cristãos. Os cristãos eram monitorados, todos estavam muito atentos às suas declarações. Se hoje as pessoas se sentem envergonhadas de se posicionar a respeito de algum assunto que seja um pouquinho mais divergente, que seja um assunto polêmico, imagine no primeiro século. Era algo muito mais difícil, até porque havia perseguição física, não era apenas perseguição como os haters fazem com a reputação, destruindo reputações na internet. Não, lá não era uma questão de destruir apenas reputações, era uma questão de vida ou morte. Se já não bastasse isso, aquele tempo também era um tempo de muitas influências pagãs sobre a vida das pessoas, culturas pagãs, e o homem sempre teve a tendência ou o gosto por viver na moda. E declarar o seu cristianismo, a sua fé no primeiro século,
era algo complicado. Mas se já não bastasse isso, para a gente entender o que Paulo está dizendo quando ele diz, eu não me envergonho do Evangelho, a gente precisa lembrar quem foi Paulo. E se você lembrar de quem foi Paulo, lendo inclusive Atos, logo no início lá, nós encontramos Lucas revelando que Paulo era um jovem aprendiz que estava como um membro do Sinédrio, né? Ele era aprendiz de Gamaliel, participava já das reuniões do Sinédrio, e quando houve o apedrejamento de Estevão, Paulo estava lá presente. Era um jovem zeloso, um judeu praticante, radical, da seita dos fariseus, daqueles que eram separados, que eram mais radicais. E esse Paulo, nos primeiros anos, na primeira década do cristianismo, né, logo no início, este Paulo foi protagonista de uma perseguição violenta. Ele era um perseguidor zeloso, violento, cruel contra o cristianismo. Ele pedia cartas e aspirava essa perseguição e esse desejo de morte contra aquilo que para Paulo era uma seita, os cristãos. E então, este Saulo, especialmente este Paulo, que foi perseguidor, que foi membro do Sinédrio, quando ele diz que ele não se envergonha do Evangelho, você precisa entender ou precisa entrar neste personagem, na pele dele, para você entender o que significa. Ou seja, o que ele pregava hoje, que é exatamente, o que ele pregava nesse momento, quando ele escreve essa carta aos Romanos, que é exatamente o oposto daquilo que ele fazia antes de conhecer a Cristo, que antes para ele era vergonhoso, era escandaloso, era inaceitável, agora ele abraçou de tal maneira isso e ele declara, eu não me envergonho desse Evangelho. E é como se ele estivesse fazendo uma declaração, eu estive errado, vivi errado e pratiquei uma série de coisas no engano, e agora eu descobri a verdade, eu não me envergonho dessa verdade, eu anuncio essa verdade. Mais do que isso, se você pensar ainda quando Paulo fala sobre essa questão de vergonha do Evangelho, se você pensa qual que era o ato principal, qual é o clímax do Evangelho? O clímax do Evangelho é exatamente a crucificação, a obra da redenção, onde Cristo, que é o líder do cristianismo, ele é morto e crucificado. Agora pense você, Paulo tinha cidadania romana e Paulo estava se dirigindo aos crentes de Roma. Roma tinha um apreço muito grande pelo poder, pela força, pela dominação. Logo, para um romano, não os crentes da igreja de Roma, mas para o cidadão da cidade de Roma, para os romanos, a ideia de um líder, de um cabeça que foi crucificado na cruz, não era propriamente a ideia de algo poderoso na mente deles. E então, ter ou fazer parte de uma religião onde o líder máximo, onde o cabeça, onde aquele que lidera, que influencia, é alguém que foi crucificado numa cruz e viveu uma morte vergonhosa, uma morte escandalosa, era, como o próprio Evangelho e Paulo cita isso, que era escândalo para os gentios. Aquilo ali era algo que realmente o indivíduo precisava estar absolutamente convicto da fé em Cristo Jesus e do Evangelho para fazer essa declaração que Paulo faz. Não me envergonho do Evangelho. E aí ele vai usar toda a carta para explicar que a morte de Cristo na cruz, ao contrário do que os romanos poderiam imaginar, que fosse uma demonstração de fraqueza, a morte de Cristo na cruz é exatamente o contrário. É a maior demonstração de poder e de força que já foi realizada sobre a terra. Porque é o Criador do universo e ele estava naquela cruz voluntariamente. Ninguém o colocou lá, ninguém o obrigou. Antes, ele mesmo disse para as autoridades romanas que o crucificaram, a minha vida eu dou, ninguém tira de mim. Então Paulo precisa ensinar esse evangelho para aquela cidade, né, para as pessoas daquela região, e ele anuncia nessa carta, eu não me envergonho deste evangelho, e completa, porque este evangelho é poder de Deus, né? Este é o verdadeiro poder de Deus. E aí então, nós emendamos isso com essa segunda sentença. Se essa declaração impactante de Paulo, não me envergonho do evangelho, diz muito a respeito dele, mas não a respeito dele propriamente, essa declaração também diz muito a respeito do que ele acreditava, que é o Evangelho de Deus. E esse Evangelho de Deus, ao contrário do que muitos poderiam pensar,
que era uma religião fraca, que tinha um líder fraco, um líder que foi crucificado, que morreu na cruz, e aquele povo romano gostava de força, de arma, de bélico, daquilo que é estratégico, daquilo que é demonstração de poder. Paulo já emenda essa declaração, e eu não me envergonho do Evangelho, por quê? Porque o Evangelho não é fraco, porque o Evangelho não é menor, porque o Evangelho não é insuficiente. Eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a transformação, para a salvação daquele que crê. Muito bem, neste ponto aqui, nós vamos observar que nesta frase nós encontramos dois conjuntos de assuntos que estão aqui dentro, incluídos nessa declaração. Primeiro deles, quando Paulo diz que é o poder de Deus para a salvação, a gente precisa fazer uma pausa e pensar o seguinte: ora, por que salvação? Quando eu digo para o mundo que o mundo precisa de uma salvação, e esta salvação vem por meio do Evangelho, eu vou ter que explicar para esse mundo por que ele precisa de salvação. Porque, ao que consta para a maioria das pessoas, especialmente as pessoas que vivem sem Deus, elas têm uma vida que aparentemente é aprovável, né, é aprovada, e provavelmente elas não têm grandes riscos. Quando uma pessoa não tem religião, ou tem aquele mínimo de religião, acredita que existe alguma coisa, que existe um Deus, que existe céu, inferno, a pessoa logo já faz um julgamento da seguinte maneira: olha, mas eu não mato, eu não roubo, eu não bebo, eu não tenho um monte de vícios, eu não faço coisas erradas, então eu não vou ter dificuldade nenhuma, nem com Deus, nem com o céu, nem com o inferno. Está tudo resolvido na minha vida, porque afinal de contas, eu sou uma pessoa normal, pago os meus impostos, trato todo mundo bem, e a gente acha esse tipo de desculpa. E aí, Paulo, quando ele diz que o Evangelho é o poder de Deus, não é um poder, é o poder de Deus para a salvação, Paulo está declarando algumas questões relacionadas à humanidade. E, em primeiro lugar, ele está mostrando que este poder superior é o único que pode oferecer uma condição melhor para o homem. Esse poder superior do qual Paulo está falando, que é o Evangelho, revela que o homem, na sua condição natural, o homem está numa situação de perdição. Por quê? Porque o homem é culpado, é duplamente culpado, porque ele carrega a culpa do pecado original, da queda dos nossos pais, que quando transgrediram, eram só eles sobre esta terra, todos nós somos geração deles. Eles transgrediram um mandamento de Deus, eles transgrediram a ordem de Deus, e eles receberam um castigo por causa disso. E todos nós que nascemos deles, nascemos debaixo desse castigo. E o castigo era: no dia em que vocês comerem, no dia que vocês pecarem, certamente vocês morrerão. Desde então, todos os homens nascem e precisam lidar com esse inimigo, que é a morte. Não apenas a morte física, que é o único fato absolutamente certo na vida de todo ser humano, mas também com a morte espiritual, que é viver alienado de Deus, perdido. Então, quando Paulo diz que o Evangelho é poder de Deus para a salvação, ele está dizendo: salvação sim, por quê? Porque todos os homens são culpados, porque todos os homens estão perdidos, porque todos os homens estão alienados de Deus, todos os homens estão escravizados a uma natureza pecaminosa. O pecado não é opcional na vida do homem, no sentido de que o homem nasce puro, nasce absolutamente neutro, e o homem vai fazer opção por ser mal ou por ser bom. Não, de maneira alguma. O homem nasce alienado de Deus, nasce em delitos e pecados, nasce numa condição de escravidão ao pecado, e tudo que ele vai fazer naturalmente vai levá-lo para o caminho cada vez mais perdido, caminho de perdição. E esse fato é notório na vida de qualquer um dos pais. Você pode observar na vida de qualquer um dos nossos filhos, você vai ver isso. Por mais que um pai eduque, ensine, diga o que é certo, existe uma tendência da natureza humana de desobedecer, de pegar o caminho que é o caminho oposto daquilo que é ensinado. E o ser humano, em qualquer lugar, em qualquer época, em qualquer condição, seja uma condição economicamente estável, boa, uma condição social de relacionamentos que sejam relacionamentos saudáveis, ou um homem que nasce na pior condição,
todos estes homens estão com uma natureza pecaminosa e, diferente do que muita gente prega, não é o meio que vai tornar uma pessoa pecadora. A pessoa traz consigo a semente do pecado dentro dela, a inclinação ao pecado dentro dela. E por mais que a pessoa nasça no lugar mais seguro, com uma norma mais rígida, quando ela tiver a oportunidade, ela transgredirá, porque essa é a condição do homem. Portanto, o homem está alienado de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 12, afirma isso claramente. O homem é passível de receber a manifestação da ira de Deus por causa do pecado. O homem está caminhando dessa condição em direção à morte, e não apenas a morte física, mas a morte eterna. E é por isso que Paulo, lá em Efésios capítulo 2, ele diz que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, quando o Senhor nos deu vida. A ideia é que o homem sem Deus, ele está morto, perdido, condenado, alienado de Deus, lançado à sua própria sorte. Quando Paulo diz, o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo o que crê, ele está dizendo o seguinte: é um engodo, é um grande engodo você achar que por seus próprios meios, por seu modo próprio, por sua condição humana, por mais justa que você pensa que ela seja, que você se salvará diante da ira, da manifestação do juízo de Deus. Você não se salvará, porque somente por meio do evangelho, e este evangelho fala sobre Cristo, é que você poderá alcançar salvação. O outro lado desta afirmação, que o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, Paulo está dizendo que o evangelho é aquele que traz o conteúdo, que revela o modo de salvação para o homem. E como é que o homem pode ter salvação? Como é que o homem pode receber essa salvação? E aí voltamos lá naquela questão do poder. Vejam só, o evangelho, quando ele fala que é poder, a palavra poder na mente do romano, na mente do ocidental, ela logo soa como essa coisa relacionada com força extrema, com aquilo que é bélico, aquilo que é estrondoroso, glorioso. E aí, quando isso tudo está na nossa mente, Paulo nos cita a palavra evangelho. Oh, mas poder, o evangelho é esse poder? Sim, por quê? Porque o evangelho conta a história do Filho de Deus que nos substitui no pagamento de uma dívida. Nós vamos falar sobre ela daqui a pouco, quando a gente falar sobre justiça, no pagamento de uma dívida que nós não tínhamos como pagar. E esse Filho de Deus que trouxe todas as coisas à existência, chamado de o Verbo de Deus, esse Filho de Deus, ele se entregou em nosso lugar. Quando ele foi pregado naquela cruz, ele não foi pregado na cruz porque ele foi subjugado pelo homem, ele foi pregado naquela cruz porque, por amor, graciosamente, ele assumiu um lugar que era meu e seu. E quando ele fez isso, ele não estava demonstrando fraqueza, muito pelo contrário, ele estava demonstrando a maior força que você pode imaginar no universo, porque ele estava levando sobre si a culpa do pecado e o castigo de Deus pelo nosso pecado, e ele estava levando sobre si a culpa e o peso do pecado de todos aqueles que Deus elegeu, que Deus amou antes da fundação do mundo, aqueles que viveram no passado, aqueles que estavam no presente e aqueles que estavam no futuro como nós, e aqueles que ainda vão nascer, que foram eleitos e escolhidos pelo Senhor. E a questão é, quanto poder é necessário para levar esse fardo sobre si? Esse fardo doloroso e terrível dos nossos pecados causou tanta agonia em Cristo Jesus, que ele mesmo clamou ao Pai, que é de mesma essência dele, que é inseparável dele, porque eles são parte da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, mas naquele momento de angústia, onde poderosamente Deus estava suportando todas os nossos pecados, as nossas fraquezas, as nossas maldições, a culpa do pecado, o castigo que estava sobre nós, quando ele levou tudo isso sobre si, ele mesmo declarou: Deus meu, por que me desamparaste? Isso é força, isso é poder. Então, quando Paulo diz que o evangelho é poder de Deus
para a salvação de todo aquele que crê. Paulo está dizendo, o Evangelho revela o que Cristo realmente é, o Filho de Deus, o que Ele realmente fez, e a sua força e o seu poder para salvar. A salvação vem por meio do anúncio dessa obra de Cristo, do anúncio desse sacrifício que Cristo realizou poderosamente em nosso lugar. Vem através da anunciação desse poder transformador, regenerador, restaurador de Deus, atuando na vida dos homens. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, porque o Evangelho conduz a Cristo, e não apenas a Cristo, mas a Cristo e a sua justiça, a justiça perfeita dele. E a partir dessa justiça é que Deus se relaciona conosco, porque Ele não leva em consideração o que eu não tenho, que seria justiça, mas Ele leva em consideração aquilo que Cristo tem, que é justiça. Então eu sou justificado pela fé em Cristo, e a justiça dele é imputada sobre a minha vida, como se ela fosse minha. Eu não apenas recebo através do Evangelho a Cristo e a sua justiça, mas também a sua santidade, a liberdade de um verdadeiro Filho de Deus, e todas as bem-aventuranças que são daqueles que estão em Cristo Jesus. E aí nós poderíamos citando aí, usando alguns outros textos da Bíblia, poderíamos citar a comunhão com Deus, né? Uma vez que nós somos salvos, uma vez que nós recebemos a fé para crer em Cristo Jesus, e pela graça nós somos salvos, nós temos paz com Deus, temos comunhão com Deus. Romanos 5, versículo 5 diz que o amor de Deus é derramado em nosso coração. Deus nos ama primeiro e depois Ele derrama abundantemente esse amor em nosso coração, para que nós possamos amá-lo e para que nós possamos amar as outras pessoas. Isso é resultado da obra do Senhor Jesus Cristo, que nós recebemos através do Evangelho. E consequentemente, finalmente, e mais importante, a vida eterna. Ou seja, a vitória de Cristo sobre a morte passa a ser a nossa vitória. Porque especialmente Paulo vai ter que concluir, e ele faz isso, conclui a mensagem do Evangelho mostrando que a morte não pôde deter o Senhor Jesus, muito pelo contrário, Ele morreu, mas Ele ressuscitou, Ele ascendeu aos céus, está sentado no trono da glória, à destra de Deus. O Evangelho é poder de Deus, porque conta, anuncia, revela a história da redenção e de como Deus, poderosamente, através do seu Filho, do seu Espírito, Ele atua na vida do homem perdido para salvá-lo. Até hoje nós andamos por aí extremamente interessados em atos de poder, em coisas poderosas. Por isso muitas igrejas se tornam atrativas para algumas pessoas que, de forma incauta, de forma perigosa, de forma por falta de zelo, por falta de algum tipo de entendimento, de esclarecimento, as pessoas, inclusive muitos evangélicos, andam atrás de milagres, andam atrás de coisas poderosas, a oração poderosa do fulano ou da igreja tal, o milagre que está acontecendo não sei aonde, o milagre que acontece não sei aonde, há alguma coisa que alguém está fazendo por aí, e as pessoas ficam migrando de igreja para outra, pulando de galho em galho, indo atrás de pregadores, e agora, especialmente nesse tempo que nós estamos vivendo, que as pregações são online, e aí você fica, não, eu vou ouvir aquela pregação daquele pastor, porque é mais poderosa, e as pessoas querem poder, querem poder. Mas vejam só, quando o apóstolo Paulo cita este versículo, Romanos 1, versículo 16, o apóstolo Paulo está mostrando para nós qual é o ato mais poderoso, o ato mais extraordinário, mais surpreendente que acontece debaixo do sol, no mundo dos homens. E esse ato é a conversão de uma pessoa, é a salvação de um pecador, é a transformação de um coração, é a conversão de um pecador em um cristão, em um servo de Deus.
Então, para aqueles que ficam aí o tempo inteiro procurando, por que não tem mais cego voltando a enxergar? Por que não tem mais paralítico voltando a andar? Por que não acontecem essas coisas extraordinárias? Deixa eu dizer uma coisa para você, os teus olhos estão voltados para o lugar errado, porque Cristo poderosamente continua transformando vidas através do Evangelho, e este é o maior milagre. Talvez você não esteja ou nunca tenha visto na sua igreja um cego voltar a enxergar, mas cego voltar a enxergar é fichinha. Agora, na sua igreja, pelo poder do nome de Jesus e pela proclamação do Evangelho, provavelmente você vê toda semana pessoas que estavam perdidas no mundo, entregando o seu coração a Cristo e tendo as suas vidas transformadas pelo poder do Evangelho, pelo poder de Cristo, pela graça salvadora. Isso é milagre, é mudança no coração, é mudança no status diante de Deus. Por quê? Porque esta pessoa, quando o Espírito Santo quebrantou-a, quando ela ouviu o Evangelho, quando ela recebeu esta obra de Cristo em sua vida, lá no livro da vida, sobre as suas injustiças, foi escrito justificado, porque Jesus pagou o preço de cada uma de suas dívidas. Uma dívida eterna e impagável. E somente Cristo poderia fazer esse pagamento. Portanto, a salvação e a conversão é o maior milagre que pode acontecer numa igreja e na vida de uma pessoa. Então não pense que os milagres ou que as tendas dos milagres são os lugares onde realmente coisas poderosas estão acontecendo. O poder do Evangelho é a transformação de vidas através do nome de Jesus. E isso acontece na vida de todo aquele que crê. Esse é o grande milagre. Vamos caminhar mais um pouco. Passemos então ao verso 17, vamos para a terceira parte. Aliás, ainda no verso 16, a última parte, a terceira parte do verso 16, que ele diz assim: primeiro do judeu e também do grego. A questão é, para quem é esta salvação? Voltando, Paulo não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E quem são essas pessoas então? Para quem é este Evangelho? Para quem é essa gloriosa e poderosa salvação? Bom, Paulo já responde, é para todo o que crê. Primeiro do judeu, e quando ele fala do judeu, primeiro, ele não está dizendo que existe uma categoria de gente no planeta que é mais importante do que as outras, e muitas vezes as pessoas fazem confusão a respeito disso, e volta e meia vai alguém lá e diz assim, tá vendo, é judeu é aquele negócio, para o judeu tudo é mais fácil. Não, de forma alguma. Paulo está colocando isso porque quem primeiro recebeu os oráculos de Deus, quem foram os primeiros receptores dessa mensagem, através dos pais, através dos profetas, dos sacerdotes, inclusive através do próprio Cristo, foram os judeus. Por isso que ele diz, primeiro dos judeus. Mas quando ele cita, mas também do grego, o grego ali, ele está figurando como uma imagem de todos os gentios, ou seja, todos os não-judeus, todos aqueles que não são judeus, podem ser alcançados por essa grande salvação, como? Através do Evangelho, através da proclamação do Evangelho. E essa mensagem, essa salvação, ela alcança indistintamente pessoas novas, crianças, adolescentes, jovens, adultos, velhos, homem, mulher, não importa a raça, não importa a cor, não importa nenhuma dessas coisas, importa crer. Crer. E crer aí, que fique bem claro, não é crer como muitas pessoas têm a ideia de que, eu creio em Deus e está tudo resolvido. Algumas pessoas realmente acreditam que existe Deus. Mas quando Paulo fala aqui que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, este crer aqui não é simplesmente acreditar que existe. Esse crer aqui é o crer cheio, é toda a confiança, é depositar ou é exercer toda a fé em Cristo, na mensagem do Evangelho, é depositar todas as suas expectativas. Alguém já disse que fé é a conjunção dos 3 Cs, é um tripé, onde você vai colocar conhecimento, você conhece a Deus, sabe que Ele existe, assim, eu conheço. Você acredita
Não é apenas uma história, você acredita mesmo. Acredito, você crê. Então, conhece e crê. E terceiro C, você confia. Esse é um tripé. E é disso que Paulo está falando. Não é simplesmente, eu acredito que existe Deus. Não, é exatamente entender que Ele existe, é buscar conhecê-lo, é acreditar nele, naquilo que Ele fala, naquilo que Ele anuncia, e confiar toda a sua vida nele. Então, a salvação poderosa por meio deste evangelho que mostra a obra de Cristo é para quem? É para todo aquele que conhece, crê e confia em Jesus Cristo. Saber que Ele é o Filho de Deus, ou saber que existe um Deus, crer nisso. Tiago capítulo 2:19 diz que até os demônios creem e tremem. Ou seja, até os demônios, muitos, em relação a muitas pessoas, estão até numa condição melhor. Porque nós vivemos num mundo onde muita gente nega a existência de Deus, negligencia aquilo que Deus revela a respeito de si mesmo, não crê, não quer conhecer e muito menos confiar. A salvação poderosa de Cristo Jesus, que vem por meio do Evangelho, ela é para quem? Ela é para aquele que conhece, para aquele que crê e para aquele que confia. Verso 17, pois nele se revela a justiça que vem de Deus. É isso que está aí, os primeiros versículos, as primeiras palavras, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Vejam bem, em Cristo Jesus, a justiça que vem de Deus nos é revelada. E o Evangelho mostra isso para nós. Como que essa justiça nos é revelada? Veja bem, nós já vimos naquela segunda sentença do verso 16, que o homem precisa de salvação porque o homem é pecador e está numa condição de queda, uma condição de pecado, de escravidão ao pecado e alienado de Deus. Como fazer para que esse homem seja salvo? Veja, o homem cometeu pecado e Deus é justo. Logo, na justiça de Deus, nós não podemos simplesmente pedir a Deus que faça de conta que nós não erramos. Imagine se você chegasse num tribunal para assistir um julgamento de uma pessoa que cometeu um crime vil, um crime violento, algo terrível, e quando essa pessoa estivesse diante do juiz para receber a sentença, o juiz se dirigisse para ela e falasse assim, olha, meu coração está muito tocado aqui pela sua condição, e eu vou te perdoar, e você pode sair daqui, e você não tem que pagar nenhuma sentença. Qual seria a reação de todas as pessoas que estavam ali assistindo esse julgamento? Será que elas ficariam felizes? É óbvio que não, e elas clamariam, cadê a justiça? É o mesmo sentimento que nós temos no coração quando nós assistimos os escândalos que constantemente povoam os jornais do nosso país a respeito de questões de total injustiça, de total absurdo, como nós assistimos. Nós estamos no meio de uma pandemia e nós temos a notícia a respeito de inquéritos que estão sendo instaurados. Por quê? Porque prefeitos, governadores, líderes da nação estão usando esse momento, aparentemente, os inquéritos foram abertos, para surrupiar dinheiro público, dinheiro que era para ser usado para compra de aparelhos, de medicamento, para atender a população, e de repente você fica sabendo que vai lá, o camarada compra por 5, 6, 10 vezes um preço maior do que o preço que deveria custar. E qual a sensação que a gente tem quando a gente vê isso? A gente clama por justiça. Agora imagine, se todos os homens são pecadores, transgrediram, o que esperar de Deus? O que esperar de Deus? É que Deus, como um justo juiz, faça justiça. E se Deus fizesse essa justiça sobre cada um de nós, quem escaparia e quem seria salvo? A resposta é ninguém. Então, como é que nós podemos ser salvos? E é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, olha, eu não me envergonho deste evangelho, porque ele é poder de Deus para todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, e visto que, e aí ele está dizendo, por que esse evangelho é tão poderoso? E ele é suficiente para salvar tanto o judeu quanto o grego. Por quê?
Porque a justiça de Deus, ela foi revelada no Evangelho. Em quem? No Evangelho. O Evangelho fala sobre quem? Fala sobre Jesus. E como é que a justiça de Deus foi revelada na vida de Cristo, que é contada no Evangelho? Da seguinte maneira: Jesus Cristo veio até nós, se encarnou, viveu como um de nós, assumiu a nossa natureza, assumiu a humanidade, se tornou homem, verdadeiramente homem como nós, para fazer o quê? Para nos substituir, para ser um representante legal nosso, e tomar o nosso lugar na cruz, no pagamento da dívida, uma dívida eterna que nós não tínhamos como pagar, mas Cristo sim, Ele pode, porque Ele é tanto o meu representante legal, Ele é homem como eu, Ele não tem pecado, portanto o sacrifício dele é um sacrifício santo, é suficiente para cobrir pecados. E terceiro, Ele é o Deus eterno, Ele não apenas pode pagar uma dívida de um homem, mas Ele pode pagar até de todos, e não apenas pode pagar as dívidas adquiridas por um homem durante toda a sua existência, mas Ele pode cobrir a necessidade de um pagamento eterno, porque o Deus a quem nós ofendemos é um Deus eterno, e exige um pagamento eterno, e Cristo faz isso. Porque quando a vida dele é entregue lá na cruz do Calvário, um sacrifício do Cordeiro de Deus, do Cordeiro eterno, o eterno Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus, pagou definitivamente todas as nossas culpas, todos os nossos pecados. Deus executou a sua justiça, sim, sobre quem? Sobre o seu Filho. E a justiça do seu Filho, Deus imputou sobre nós. É aí que nós conhecemos a doutrina da imputação. Se pelo pecado de um único homem, Adão, todos nós fomos sentenciados à morte, e depois tivemos os nossos próprios pecados, agora, pela justiça e pelo sacrifício de um só homem, Jesus Cristo, que não tinha pecado, todos nós fomos salvos. Por isso Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão no Senhor. É isso que o Evangelho revela sobre justiça. O Evangelho nos mostra como um Deus justo salvou homens pecadores e injustos. Ele o fez por meio do seu Filho, que assumiu o nosso lugar, que tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. Ele é a nossa redenção. E então, dentro deste mesmo conteúdo, Paulo vai terminar com essa declaração, que é uma das declarações mais importantes na vida de muitos crentes, na vida de muitos pais da igreja, pessoas importantes na história da igreja, que tiveram as suas vidas transformadas por essa declaração. Uma declaração que se repete nas Escrituras várias vezes, e nós inclusive lemos no início algumas delas. Como está escrito, o justo viverá por fé. Martim Lutero, grande reformador, ele escreve um comentário na carta aos Romanos, onde ele inicia este texto que nós acabamos de estudar, dizendo o seguinte: o dia mais feliz da minha vida foi o dia em que eu li esta sentença. E ele diz o seguinte: a suma e a substância da carta aos Romanos é humilhar e debulhar e destruir toda a sabedoria e a justiça da carne, e afirmar e ampliar a realidade do pecado, por mais inconscientes que sejamos nós de sua existência. Esta carta faz isso conosco, ou seja, nos achata e nos mostra quem realmente nós somos, pecadores. Para quê? Para que a gente possa depender, confiar exclusivamente na salvação que vem do Senhor. É por isso que nós vamos encontrar essa declaração lá em Abacuque, é por isso que nós vamos encontrar essa declaração aqui na carta aos Romanos, é por isso que nós vamos encontrar essa declaração na carta aos Gálatas, é por isso que nós vamos encontrar essa declaração na carta aos Hebreus, porque em todos esses textos e em muitos outros textos, inclusive alguns que lemos aqui nas Sagradas Escrituras, a palavra de Deus afirma: só há um caminho para que um homem se torne justo,
E esse caminho é a fé em Cristo Jesus, a fé no Messias, a fé no Salvador, a fé no Filho de Deus. E é isto que o Evangelho anuncia. Creiam em Jesus Cristo. Quem crê será salvo. Quem crê será salvo. Essa é a justiça que tem valor, a justiça de Cristo. Enquanto eu não entender que eu não posso de mim mesmo produzir justiça para aplacar diante de Deus a sua ira santa contra os meus pecados, enquanto eu não entender que eu preciso buscar a salvação que vem dele, não há mudança na minha vida, e não há salvação, e não há esperança. O poder de Deus se revela neste Evangelho, através dessa declaração potente, de que Cristo nos substituiu, para que nós, pela fé nele, pudéssemos viver como justos sobre essa terra, e pudéssemos celebrar eternamente como justos, por causa da justiça de Cristo colocada sobre nós, lançada sobre nós, declarada num ato jurídico, forense, sobre nós, como uma declaração de que nós fomos absolutamente justificados, porque alguém colocou justiça sobre os nossos nomes, e essa justiça, ela advém de Cristo Jesus. Por isso, então, Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, eu não me envergonho porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, do judeu, do gentio, visto que através desse Evangelho, a justiça de Deus se revela, que é a obra que ele realizou através do seu Filho, a obra da substituição, a obra da imputação da justiça do Filho sobre nós. Lutero disse que esse dia foi o dia mais feliz da sua vida, porque mesmo como um professor de teologia capaz como ele era, ele vivia atormentado pelo peso do pecado, da culpa e da ausência de justiça nele mesmo, se penitenciando constantemente, tentando de alguma maneira aplacar a ira de Deus, e o sentimento esmagador que ele tinha de que ele estava em dívida e que ele não conseguia cumprir, não conseguia pagar aquela dívida. Até que o Espírito Santo levou a este texto e convenceu o seu coração de que ele deveria tirar de si aquele peso, confiando inteiramente na justiça que é pela fé no Filho de Deus, na justiça que vem de Jesus. E então ele diz que aquele dia foi o dia mais feliz da sua vida, porque um peso foi tirado dos seus ombros. Talvez hoje você também está sobrecarregado e carregando um fardo pesado demais sobre os seus ombros, porque talvez você tenha vivido uma religião de autojustificação, onde você precisa, de alguma maneira, através dos méritos próprios, ganhar a salvação. E então deixe que a carta aos Romanos e o Espírito de Deus fale isso ao seu coração. O justo viverá pela fé e não pelos supostos méritos pessoais. O justo vive na confiança, na salvação que vem de Deus. Não é produzida por nós, mas é obra do Senhor. Portanto, eu quero encerrar dizendo, se você ainda não entregou sua vida inteiramente a Cristo Jesus, mesmo que você já frequente uma igreja há muito tempo, eu quero convidar você para que você tire as mãos das rédeas, tire as mãos do controle do barco e entregue a sua vida inteiramente a Cristo Jesus. Confie nele, creia no poder transformador e na redenção poderosa que vem por meio de Jesus. Se você talvez é uma pessoa atormentada há anos, talvez décadas, pela culpa do pecado, por algo que você fez, e você mesmo depois de ter se arrependido disso, você não consegue se livrar da culpa, pois eu quero convidar você a confiar na obra de Cristo Jesus. O pagamento por essa dívida sua já foi feita por Cristo. Confie inteiramente nele. A obra da justificação pela fé, a obra de Cristo e o Evangelho nos levam para uma novidade de vida. Quando Lutero, e não apenas Lutero, mas antes dele Agostinho, quando estes homens encontraram, e depois também Calvino, quando estes homens encontraram esta doutrina poderosa e prazerosa, eles passaram a enxergar a Bíblia
não como um livro que trazia um peso absurdo sobre suas vidas, que eles não conseguiam carregar, mas eles começaram a sentir prazer e alegria em toda a Bíblia, porque em toda a Bíblia eles enxergavam a beleza de Cristo, que tirou de cima deles um fardo que eles não podiam carregar. Então, se você está carregando esse fardo, eu quero convidar você nessa noite. O Senhor Jesus diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que Jesus quis dizer com isso, senão, eu levo o fardo de vocês, e vocês ficam com o meu é leve, porque não há injustiça, porque ele nunca cometeu pecado. Então ele toma sobre si o fardo que é nosso, e ele coloca sobre nós a sua justiça, e Deus passa a nos tratar como justos, assim como o seu Filho é. Deus não quer que você carregue este fardo, Deus quer que você viva a liberdade dos filhos de Deus. Então eu quero convidar você a crer neste Evangelho, que é poderoso para transformar e para salvar a vida de todo aquele que crê.